Amém, graça e paz, irmãos. Hoje é domingo, né? Dia 21 de agosto. Mês de agosto está indo, né? E graças a Deus estamos aqui no templo, né? Eu sempre digo, é o templo. Estamos aqui no templo da igreja, porque o templo de Deus somos nós, né? Nós, os seres humanos. O templo, essa daqui é uma sinagoga cristã. De qualquer maneira é útil, eu acredito que é até santo, porque tudo que é separado para Deus é santo, né? Santo é separado, nesse sentido. Então quero dar boas-vindas a todos vocês, né? Está no melhor lugar, realmente. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? No Antigo Testamento dizia, a casa do Senhor, que era o templo de Jerusalém. E aí, eu creio que é o melhor lugar, né? Nós estávamos reunidos aí para adorar a Deus. Só o fato de vir aqui já é uma forma de adoração, que adorar significa servir a Deus, né? Então, só a sua presença aqui já é uma forma de adoração, de honra a Deus, e eu creio que a gente só tem a ganhar, né? A simpatia de Deus, comparecendo à reunião para adorar o nosso Criador, que não é somente o nosso Criador, né? Mas é o nosso Pai. O Novo Testamento chama Deus de Pai direto. Eu fico assim olhando, assim nos youtubers da vida, quando alguns dizem assim, o Eterno. Quando eu vejo alguém chamar Deus de Eterno, eu digo, rapaz, isso não está no Novo Testamento. Ou então, o judeu chama Deus de Hashem. Hashem é o nome. Também o Novo Testamento não fala isso, né? Ou então a gente vai orar, né? Diz, ó Deus, como assim o fariseu e o publicano oraram assim, né? Mas o Novo Testamento nos manda chamar Deus de Pai. Claro que é da igreja só, né? Só aqueles que são discípulos de Jesus, que são da igreja mesmo, devemos chamar Deus de Pai. Eu sei que isso às vezes é difícil, porque nós nos acostumamos tanto a chamar Deus de Deus e de outros nomes, e chamar Deus de Pai, às vezes a gente tem até dificuldade. Mas temos que ter consciência disso, que Deus quer que a igreja o chame de Pai. Então seja bem-vindo à nossa reunião, a Igreja Batista da Fé, né? Eu sei que alguns irmãos faltaram, cada qual por um motivo, né? Às vezes o motivo é justificado, outras vezes não, mas graças a Deus que os irmãos estão aqui. Vamos à palavra de Deus, né? Mateus capítulo 13, verso 31. Não sei se vocês não perceberam, mas ultimamente eu estou procurando pregar no capítulo 13 de Mateus, que tem 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus. É chamado as 7 parábolas do reino. Tecnicamente, teologicamente, se chama assim, né? As 7 parábolas do reino. Então, no capítulo 13 de Mateus, Jesus contou 7 parábolas a respeito do reino de Deus, procurando mostrar para nós o que é realmente o reino de Deus, né? Que às vezes nós falamos assim, o reino de Deus, aí na cabeça nossa a gente não atenta para o que é realmente o reino de Deus, porque o mundo hoje, antigamente o mundo era constituído só de reinos, né? Todas as nações eram reinos. O reino de Og, rei de Bazã, o rei de Sion, rei dos amorreus. Todas as nações eram reinos, porque foi o que Deus criou, foi reino. Não era assim a democracia de Deus, nem a república de Deus, até monarquia, né? A monarquia que inventaram esse nome aí, não está na Bíblia. O que Deus criou foi reino. O império, né? O império romano, a gente fala, porque nos ensinaram assim, mas não é assim que está na Bíblia. Na Bíblia só tem reino. Então é o reino de Roma, o reino do Brasil, o reino da Inglaterra é reino. Foi o que Deus criou, foi reino. As demais coisas são invenções humanas que prejudicam o nosso entendimento a respeito do que é o reino de Deus.
O reino de Deus é aonde Deus governa, né? E quem mora nele são súditos do reino de Deus. Então Jesus veio. Quando João Batista começou a pregar, João Batista disse assim: arrependei-vos, falou para os judeus, né? Arrependei-vos, porque está perto o reino de Deus. Reino de Deus. Aí Jesus começou a pregar, Jesus fez a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí, o tema de Jesus, nas suas pregações, seu ensino, era sempre o reino de Deus. E naquele tempo, tinha o reino de Roma, que chamavam de Império Romano, né? A monarquia e tal, mas é reino. Israel ainda era um reino, mas era um reino inferior, debaixo da autoridade do Império Romano. Mas era governado, por exemplo, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, porque ele era um enviado do Império Romano. Herodes era governador da Galileia, ele chama de tetrarca, né? Dividiram em 4 partes, chamadas de tetrarquia. Então, irmãos, aí Jesus ele procurou ensinar o que é o reino de Deus. Para que as pessoas entendessem bem o que é o reino de Deus, ele contou essas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, e cada uma das parábolas enfocando um ponto para que nós entendêssemos o que é realmente o reino de Deus, porque nós, supostamente aqui, nós somos cidadãos do reino de Deus, porque somos discípulos de Jesus, somos da igreja, então a igreja é o reino de Deus, embora muitas vezes não parece ser, né? E aí João vai dizer assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então todos nós aqui estamos aqui para entender melhor o que Jesus quis dizer com o reino de Deus. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, aprender algo mais a respeito de Deus e do seu reino, né? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, diz Jesus. Agora vamos ler Mateus 13:31. É chamada a parábola do grão de mostarda. Diz assim, Mateus 13:31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus. Aí eu quero explicar aos irmãos, eu estou falando aqui do reino de Deus, e aqui em Mateus está registrado o reino dos céus. Quer dizer aos irmãos que reino de Deus e reino dos céus são sinônimos, ou seja, é a mesma coisa. Só Mateus, ele usa a expressão reino dos céus, porque Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus, e os judeus, com medo de quebrar o terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o judeu, com medo disso, ele não pronuncia o nome de Deus, nem a palavra Deus, que não é um nome próprio, mas um título, nem o nome verdadeiro de Deus, eles não pronunciam. Aí, no lugar de Mateus escrever o reino de Deus, ele escreveu o reino dos céus, com medo de algum judeu se ofender e achar que ele está pronunciando o reino de Deus. Essa é a explicação que teologicamente se dá. Então, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, irmãos, inicialmente, no capítulo 13 de Mateus, Jesus contou a parábola do semeador, tirando as lições da agricultura, né, da semente, do plantio, que nós conhecemos, pelo menos eu creio que alguns aqui conhecem, né? E depois ele contou a parábola do joio do campo, que também é baseado na cultura da agricultura, da plantação e tal. E aí observa o seguinte: tanto na parábola do semeador,
depois de contar a parábola, Jesus deu a explicação da parábola em particular para os seus discípulos. Na parábola do joio do campo, ele fez a mesma coisa. Depois que ele contou a parábola, ele deu a interpretação, o sentido da parábola em particular para os seus discípulos. Só que dessa parábola agora, do grão de mostarda, que também está se baseando na agricultura, na plantação, né? Ele não deu a explicação da parábola. Eu acho que Jesus pensou assim: eu já expliquei o significado da parábola do semeador, já expliquei o significado da parábola do joio do campo. Essa terceira parábola, que também é sobre agricultura, vocês mesmos terão que entender e interpretar, baseado nas duas explicações das duas parábolas anteriores que eu já falei. Eu imagino que ele pensou assim, porque ele não deu explicação da parábola, mas agora nós vamos interpretar essa parábola. O grão de mostarda, a palavra grão aqui significa semente, porque mais na frente é assim: a qual é realmente a menor de todas as sementes. Então, grão aqui significa semente. Nós sabemos que é um grão de milho nós conhecemos, um grão de arroz nós conhecemos, um grão de feijão nós conhecemos que é um grão, né? Até tem os silos onde se armazenam esses grãos. O Brasil é um grande exportador de grãos. O agronegócio do Brasil alimenta o mundo em grande parte. Mas os grãos que nós conhecemos de milho, de arroz, de feijão, de soja, eu não conheço bem soja, mas falam muito que o Brasil produz muita soja também. Esses grãos, na verdade, são sementes. A palavra semente, no idioma aqui do Novo Testamento, é esperma. Semente é esperma. Por quê? Porque aquilo que nós conhecemos como espermatozoide é uma semente, que ao ser plantada no corpo da mulher, vai nascer um outro ser. O grão de milho, de feijão, de arroz, quando nós plantamos na terra, vai nascer um outro ser, ou uma outra árvore, que vai produzir também fruto. Então, é por isso que a palavra grão aqui significa semente. E ele está falando de um grão de mostarda, ou semente de mostarda. Eu creio que eu tenho lá na minha casa um vidrinho com semente de mostarda, porque eu fui uma certa vez em Jerusalém, e lá eu adquiri, lá dos judeus, só para trazer a gente conhecer aqui, né? Um vidrinho com semente de mostarda. E Jesus nos dá uma informação aqui científica, né? Ele diz assim: a semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Isso é uma informação científica, porque Jesus foi ele que criou a terra. No Antigo Testamento a gente diz assim: Deus foi o que criou, né? Chega no Novo Testamento, o Novo Testamento revela que quem criou todas as coisas, quem criou os céus e a terra foi Jesus. Então ele criou a plantação, as árvores, né? Criou os animais. Então, quando o Criador diz assim: a menor de todas as sementes é a semente de mostarda, ele está nos dando uma informação científica. Pode ser que a pessoa seja formada em botânica, como é aquele engenheiro também aquele engenheiro que trabalha com a roça também, como é? Agrônomo. Tem engenheiro florestal, que é o Pérez, que é engenheiro florestal ali. Mas essa verdade aqui que Jesus falou, não pode mudar. A menor de todas as sementes é a semente de mostarda. Falou, está falado, né? Aí ele diz aí: tomando por comparação, a menor de todas as sementes, que é de mostarda, é um grão de mostarda. Eu quero explicar para vocês que o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um grão de mostarda. Mas como assim, Senhor? Aí ele vai dizer aí, né? Que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então, eu creio que ele está mostrando aqui o seguinte: na parábola do semeador, que ele contou anteriormente, ele disse assim:
A semente é a palavra de Deus, olha só, ele já elucidou, né? A semente é a palavra de Deus. Então ele já está dizendo aqui, olha, o grão de mostarda é a palavra de Deus, ou um simbolismo da palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente. É uma semente que, se plantada, ela vai germinar, vai brotar e vai produzir fruto. A palavra de Deus é uma semente, só que não é uma semente física, é uma semente espiritual, mas segue o mesmo princípio da semente física. Então ele já tinha dito isso, né? E aí eu quero tirar a primeira lição, irmão, dessa parábola do grão de mostarda. Esse ventilador, estou gostando dele porque está esfriando, mas está virando as páginas aqui, né? Vou botar ele um pouco mais para cá. A primeira lição que eu quero tirar dessa parábola do grão de mostarda ou da semente de mostarda é: para que o reino, e é sobre o crescimento do reino, é sobre o crescimento do reino de Deus aqui. Eu diria até assim, é sobre o crescimento e multiplicação do reino de Deus. Tem um versículo no livro de Atos assim: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24. Eu lembro que na época que eu pastorava a igreja, estava escrito na parede da igreja esse versículo aí. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então, a primeira coisa que eu quero extrair dessa parábola, irmãos, é assim: é necessário uma ação humana. Porque se nós, os seres humanos, não semearmos a semente de mostarda, ou de milho, ou de arroz, ou de feijão, se nós não semearmos, não vai haver colheita, não vai haver plantação, não vai haver alimento para o ser humano. Então, é necessário uma ação humana. Um homem semeou essa semente. Então, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus se multiplique na terra, ele vai se expandindo na terra, é necessário uma ação humana. Na parábola do semeador ele disse assim: eis que o semeador saiu a semear a sua semente. Então é necessário sempre uma ação humana. Eu lembro aqui, estou vendo aqui alguns irmãos aqui, quando nós começamos aqui há 12 anos, acho que há mais de 12 anos, no Calafate, alguns irmãos saíram para convidar alguns vizinhos aqui para o culto. Nós éramos um pequenino grupo só, né, uma célula. E aí aqueles irmãos convidaram alguns irmãos aqui. Foi uma semeadura, eles foram semear a palavra. E aí hoje eu vejo que aquela semente produziu resultado em vários irmãos aqui, que estão aqui, né? Então, é necessário uma ação humana. Sem uma ação humana, o reino de Deus não avança. Sem uma ação humana, o reino de Deus não cresce. Sem uma ação humana, o reino de Deus não se multiplica. A palavra de Deus não se multiplica. Então, nós temos que ter consciência disso, que nós, como cidadãos do reino de Deus, nós temos uma responsabilidade de fazer a nossa parte, que é semear a palavra. Esse homem semeou a semente, o grão de mostarda, que é a palavra de Deus. Como é que nós fazemos isso? Eu lembro que por esses dias um irmão de outra igreja, um irmão simples da colônia, eu acho que ele é analfabeto, ele falou assim: pastor, eu não sei se eu vou conseguir continuar na igreja não, porque eu não sei ler, parece que eu consigo ler ainda a Bíblia, alguma coisa assim, mas não sei pregar. Eu digo: mas o que foi que ensinaram para esse irmão? Eu digo: irmão, não é preciso nada disso não. Para o senhor semear a semente da palavra de Deus, cada qual no seu nível. Nem todo mundo foi chamado por Deus para se preparar, para adquirir conhecimento e para ensinar a palavra. Nem todo mundo foi chamado para isso. A maioria esmagadora não foi. Mas os irmãos aqui, por exemplo, semeiam a palavra no seu nível, né? Quando a irmã está conversando, ela está estendendo a roupa
lá no varal do quintal dela, e a vizinha dela está fazendo a mesma coisa no quintal do lado, a irmã pode falar de Jesus para aquela pessoa. Como é que ele vai falar no nível que os homens falam de futebol, né? Antigamente dizia assim, os homens falam de futebol uns com os outros. As mulheres falam de novela uns com os outros. Aqui não tem nenhuma irmã que eu sei disso, mas fala de outras coisas, né? As mulheres hoje estão mais instruídas e falam de outras coisas também, talvez até de política, as mulheres também falam, né? Mas você fala de Jesus, fala do Evangelho, fala do Reino de Deus, qualquer coisa que você disser, isso é a semente, você está semeando, e o Espírito Santo vai usar para fazer brotar no coração daquela pessoa. Então não precisa estudar não, pode ser analfabeto, só não pode ser mudo, mas até o mudo, ele faz os sinais com as mãos para falar do Evangelho para os outros mudos. Então, o diabo é que lança essa ideia, né? Ah, eu não vou poder semear a palavra porque eu não tenho curso de teologia, eu não sei ler, eu não sei falar, não precisa nada disso não. Fala no seu nível. O que é que Jesus fez na sua vida? Como é que a sua vida era antes? Como é que agora você é? O que é que você está acontecendo na sua vida? Qual foi a promessa que você recebeu da vida eterna? Você recebeu? Então, isso aí é semear a palavra de Deus, a ação humana. Para vir aqui ao púlpito, não é para todo mundo vir aqui. Pregação de púlpito não é para qualquer um. É para uns poucos que Deus chamou. Mas falar aí uns com os outros, você pode falar com todo mundo aí pelo mundo afora, né? Nem preciso dar aula de teologia. Ah, mas eu tenho medo da pessoa me enrolar com alguma pergunta difícil. Não se preocupa não. Se você não souber, não sei. Alguém pode dizer assim, como é que você prova a existência de Deus? Eu não posso provar, eu só creio. Não vai discutir teologia com ninguém não, porque não é necessário. Você não precisa mentir. O que você não sabe, eu não sei. Eu só sei que eu creio em Jesus, ele prometeu a vida eterna e eu estou nessa. Se você quiser crer. Por isso que diz que um irmão bem simples estava discutindo com um ateu. Aí o ateu disse assim, é verdade que você acredita que uma baleia engoliu Jonas? Esse rapaz, se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu ainda acredito. É assim, irmão, que o Espírito Santo vai dar sabedoria na hora para você calar o incrédulo, né? Com a palavra de sabedoria. Então, é necessário uma ação humana para que o reino de Deus cresça. E aí, para isso, eu quero citar um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, que vai dilatar essa ideia, né? Uma ação humana. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Diz assim, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Irmãos, uma ação humana, Paulo fez a ação humana. O que é que Paulo diz? Paulo diz assim, eu plantei o que? Semeou a semente da palavra. Apolo regou. Então Apolo, que veio depois de Paulo, regou. Como é que ele regou? Ensinando a Bíblia para os irmãos que creram, como eu estou fazendo aqui. Nesse caso aqui eu me identifico mais com Apolo do que com Paulo, porque eu estou regando a semente que os irmãos receberam do coração aí. Então, a primeira lição é essa: é necessária uma ação humana para que o reino de Deus, ou a semente de mostarda, cresça. Mas também, irmãos, é necessária uma ação divina, porque só a ação humana não se sustenta, só a ação humana não produz o crescimento do reino. É necessário uma ação divina, né? É necessário que a ação humana
ela seja secundada por uma ação divina, ou seja, de Deus. Porque se esse homem só plantasse a semente de mostarda no seu campo, e se Deus não entrasse em ação agora, não haveria crescimento. Aí Deus manda a chuva para poder regar o solo, né? E Deus vai produzir outras coisas lá para o crescimento. É porque a gente já está tão acostumado, irmãos, em ver as árvores crescer, que a gente não percebe que ali há um poder sobrenatural agindo. Porque se for só a ação humana, você planta a semente, a terra seca e a semente morre e não brota. Mas tem que entrar uma ação divina. Para ilustrar esse ponto da ação divina, eu quero ler em Marcos, capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, verso 26. Aí Jesus, ele dilata o sentido da ação divina. Veja que ele está falando usando a agricultura, né? A plantação, a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. O que significa então que o reino de Deus, ele começa pequeno. Vamos abrir ali uma célula, ou um grupo ali, uma congregação, um ponto de pregação, na casa do irmão tal. Mas tem 3 pessoas só. Não tem problema não, pode começar com 3 pessoas, que um dia, daqui a vários anos, vai ter milhares. É isso que ele está dizendo. Então essa ideia de a gente querer começar grande, ela é estranha aos princípios do reino de Deus. Comece pequeno e tenha paciência para ir plantando-se e regando, porque um dia vai ser grande. Tudo que é grande começou pequeno. Então vamos ler aí, Marcos 4, 26. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Olha aí, irmãos, ele descreveu todo o processo da biologia, da botânica, como é que a ação de Deus, quando é assim, porque a terra por si mesma, mas não é por si mesma, é Deus. A ação de Deus na terra. Deus fez tudo direito. Até minhoca que tem na terra, deve ter algum propósito que as minhocas fazem aqueles túneis, talvez para arejar, levar oxigênio, sei lá, mas tem adubo, né? É Deus agindo, só que Deus age de maneira disfarçada. É Deus trabalhando. E o agricultor que só colocou a semente lá, não sabe como, ele só sabe que um dia ele chegou lá, tinha uma folhazinha e depois ela foi crescendo, depois nasceu flores, e daqui a pouco tinha fruto, e ele não sabe como, porque é Deus que está trabalhando. Aí Jesus disse: assim é o crescimento do reino de Deus. Começa pequeno como uma semente de mostarda, mas Deus vai atuar, Deus vai agir, para que aconteça o crescimento sobrenatural. Não é da nossa maneira, não é no nosso tempo. O homem não tem o controle do crescimento. Por isso que eu sou contra, eu sempre fui. Esse negócio de fazer metas para o crescimento da igreja, para mim isso é uma arrogância. O homem não pode fazer meta para o crescimento da igreja, porque não está no controle dele. O que está no controle dele? Semear, regar, está. Mas se Deus não agir, não vai dar em nada. Então, fazer metas, você está tomando para si 100% do processo de crescimento do reino, ou da semente. Mas vamos fazer a nossa parte. Também ninguém pode ficar de braço cruzado, que eu já mostrei que se não houver uma ação humana precedendo a ação de Deus, também não acontecerá. Nós precisamos fazer a nossa parte é ínfima, a nossa parte é pequena, a nossa parte é insignificante. Mas quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte mais difícil, que é a dele.
E aí, como já disse alguém, né? Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Se você está com dor de cabeça, e você tem ali um comprimido de neosaldina ou de doralgina, tome, vai passar. Eu espero, né? Então não precisa orar, porque Deus já lhe abençoou dando um comprimido que vai resolver o problema ali. Então, irmãos, nessa parábola do grão de mostarda, ou da semente de mostarda, Jesus está nos ensinando o processo de crescimento do reino de Deus. A semente, a palavra de Deus, ele já tinha dito na parábola anterior. Só que tem um detalhezinho aqui, irmão, nessa parábola do grão de mostarda, no verso 32, ele diz assim: o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Aí eu quero considerar aqui, irmãos, essa expressão, as aves do céu. Ele está dizendo que quando o reino de Deus cresce, as aves do céu se aninham nos seus ramos. Eu quero refletir um pouco sobre a ave do céu. O que as aves do céu se aninham nos ramos? Vamos imaginar a igreja, o reino de Deus. A igreja cresce, se torna uma árvore gigantesca. E aí vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O que significa isso? Vamos retornar para Mateus 13, verso 4, na parábola do semeador. Olha só, Mateus 13, 4. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e comeram. Olha as aves aí, comeram a semente. E quando ele vai dar a explicação da parábola em Mateus 13, 19, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, olha aí, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha aí, o maligno. Então ele está dizendo assim, ó, as aves do céu que comeram a semente é o maligno, é Satanás, é o diabo, é o tentador. É claro que não necessariamente ele pessoalmente, porque ele manda os seus demônios, né? Há uma hierarquia. Observe o seguinte, que no caso da parábola do semeador, a ação de Satanás, ela acontece no começo da semeadura. Ela vai lá e come a palavra que foi semeada no coração dela. É no começo da semeadura. Quando você está evangelizando alguém, ele já vai logo no começo e comenda para a pessoa não crer. Só que no caso da parábola do grão de mostarda, é quando o reino cresce e fica gigantesco. E é lá que as aves do céu se aninham. E aqui nesse caso da parábola do semeador, as aves vão lá só para comer a semente e vão embora. Nesse caso aqui do grão de mostarda, elas vão para fazer ninho. As aves do céu se aninham no seu ramo, faz o ninho, mora lá, ela vem fazer morada, é definitivo. Mas as aves do céu representam os demônios, Satanás e os demônios. Ou seja, irmãos, quando a igreja cresce, ela fica grande, né? Uma mega igreja, por exemplo, aí é que os pastores, principalmente os irmãos, tem que vigiar, porque é aí que a ação dos demônios vai acontecer. Eles vêm fazer morada, eles vêm para ficar. Eu quero ilustrar isso com duas passagens da Bíblia. Uma é Isaías 13. Não, Isaías 13, 19. Isaías 13, 19. Diz assim, Isaías 13, 19, é sobre Babilônia. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Verso 22,
E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Ele usa aqui Babilônia, que Babilônia se tornou um esplendor, a glória e o orgulho dos caldeus, que é a cidade dourada, a cidade de ouro. Babilônia aqui é um contraponto da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a cidade de Deus. Ela vai descer do céu toda iluminada nos últimos dias. Mas Satanás sempre procurou ter uma cidade dele. Babilônia é essa. Mais modernamente, eu estive em Paris. Paris é a cidade de luz. Semelhante a Babilônia. E outras cidades, que eu não vou me demorar aqui citando, é Roma, né? E hoje, quem é a cidade de Satanás no mundo hoje? Eu não vou pensar nisso agora, né? Pode ser até que eu saiba, mas não vou pensar nisso agora. Mas só para ilustrar os irmãos, que quando o reino de Deus cresce e torna grande, as aves do céu vêm fazer ninho, os demônios. E aí eles vão produzir destruição. Mas eu quero citar Apocalipse 18. Apocalipse 18. Apocalipse 18. Apocalipse 18, irmão, está se referindo a Babilônia. Só que eu vou dizer para os irmãos uma coisa, olha. Essa Babilônia aqui é o Império Neo-Babilônico, pagão. Mas é a igreja. A igreja que foi corrompida. A igreja que absorveu o espírito do Império Romano. É o neopaganismo. E agora o profeta João, pelo Espírito Santo, ele está revelando o que aconteceu com a igreja. Isso aqui é a igreja, quando ela se tornou grande em Roma. Olha aí, Apocalipse 18, 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Observe que Isaías falou de todo animal imundo. Animal no Antigo Testamento é uma tipologia de demônios. Até sátiro, que é um animal que nós não conhecemos hoje, mas é um ser mitológico. Os animais selvagens, mitológicos de Isaías, agora o Novo Testamento revela que são demônios. Ele diz aqui: se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Como a revelação da Bíblia é progressiva, agora em Apocalipse é o maior nível de revelação que está registrado na Escritura. Jesus contou a parábola mostrando que quando o reino de Deus cresce, como começou com a semente de mostarda, mas a semente de mostarda, ela apesar de ser pequena, ela cresce. O comentarista diz que ela chega mais ou menos a 3 metros de altura. Não é tecnicamente uma árvore, alguns acham uma hortaliça, mas aqui ele fala árvore. Mas está ilustrando o crescimento do reino de Deus. E aí, irmãos, quando o reino de Deus cresce é necessário vigiar, porque os demônios virão fazer ninho, morar, como aconteceu com a Babilônia histórica, pagã, do Antigo Testamento, e com a igreja. Essa Babilônia aqui, do Novo Testamento, é a igreja, que foi corrompida e assumiu o espírito da antiga Babilônia, é o neopaganismo. Demônios se alojaram nela. Quem já assistiu um filme chamado Caça às Bruxas, com Nicolas Cage? Eu já assisti mais de uma vez aquele filme. Ilustra muito bem o que aconteceu com a igreja ali, né? Acho que foi na Idade Média aquilo ali. Hoje pode estar pior, porque à medida que vão avançando para o final dos tempos, as coisas vão ficando mais graves, né? Então, irmãos, é isso aí sobre as aves do céu. Agora, por último, agora eu quero mostrar aos irmãos o seguinte: na parábola do grão de mostarda, semente de mostarda, Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando nele
semeou no seu campo. Pega essa expressãozinha, irmão, no seu campo. Esse homem semeou a semente, não foi no campo de outro, ele semeou no seu campo. Na parábola do trigo, do joio do campo, que é a parábola anterior que Jesus contou, Jesus diz assim: o campo é o mundo, o que semeia a semente é o filho do homem. Naquela parábola, o campo era o mundo, porque Jesus era o semeador, era o dono da fazenda, né? Nessa parábola aqui do grão de mostarda, não é Jesus, é qualquer de nós. O homem semeou no seu campo. Quem é que tem campo aqui? Provavelmente cada um aqui tem uma casa ou um apartamento. E aí eu vou tirar o seguinte princípio, irmãos: o princípio da territorialidade, ou então a autoridade territorial. Eu tenho um livro do Dr. Peter Wagner, Espíritos Territoriais. Ele aprofunda essa questão da territorialidade. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: toda a criação de Deus é territorial. Ou seja, você tem um território que foi demarcado por Deus para você exercer autoridade. Esse homem semeou a semente no seu campo. E aí, sexta-feira eu estive numa casa, fazendo um culto lá com uma outra igreja. Foi à noite. E eu perguntei à dona da casa, era uma senhora. Ela disse, eu disse: qual é o tamanho do seu terreno? Ela disse: 8 hectares. Eu disse: rapaz, 8 hectares é muita terra. Só que o campo dela é dela. Ela tem autoridade dentro daquelas 8. Ela pode semear naquela terra. O seu terreno tem 25 por 12. Esse aí é o seu campo. É o seu território. É seu. Então você tem autoridade dentro desse território. Aí, Benaísa, agora aquela pergunta que você me fez, né? É melhor morar de aluguel ou em casa própria? Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, é americano. Os americanos defendiam a tese de que era melhor morar em casa alugada do que em casa própria, porque saía mais barato. Mas isso era a realidade americana. Não necessariamente significa que no Brasil seja assim. Eu já morei muito em casa alugada. Sei o que significa isso. Aí agora eu achei, irmãos, aqui o princípio da palavra de Deus. Está na Bíblia, agora eu não tenho mais dúvida. É outra verdade científica que Jesus revelou. É melhor morar em casa própria. Por quê? Porque você tem autoridade territorial onde você é dono. Na sua casa própria, você é dono. Você tem autoridade espiritual. Você tem autoridade territorial, foi Deus que deu. Você pode plantar o que você quiser no seu terreno. E isso funciona tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Deus designou para cada um de nós aqui, irmãos, um território. E não vai dar tempo, porque eu já estou terminando. Mas eu fui lá no Antigo Testamento, no capítulo 10 de Gênesis, onde é chamada a tabela das nações. Deus designou para cada nação um território. Foi Deus que deu. É Deus que reparte. O território de cada nação Ele que dá. Provavelmente Deus deu para o Brasil toda essa extensão territorial que o Brasil tem hoje. Foi Deus que deu. Então, a autoridade nesse território chama jurisdição. Está na Bíblia essa palavra. Aí quando você vai avançando no Antigo Testamento, quando chega que Josué conquista a terra de Canaã, Deus manda Josué dividir toda a terra de Canaã em territórios para distribuir entre as 12 tribos. Então, eles vão lá e medem. Para cada tribo coube uma herança, um território na terra de Canaã. Porque Deus é Deus da territorialidade. Cada tribo tinha autoridade naquele território aonde ela que recebeu de Deus. Quando chega no Novo Testamento, irmãos,
Vocês lembram do endemoniado gadareno? O endemoniado gadareno, quando ele foi liberto do demônio, ele queria ir com Jesus. Jesus disse: não, vai para a tua casa, para os teus, e conta quão grandes coisas o Senhor te fez. Aí ele foi. Aí diz assim, só que ele passou a dar testemunho em Decápolis, 10 cidades. Aí eu fiquei pensando, espera aí, o território que Jesus deu para ele era a casa dele, os parentes dele, ou será que ele tinha parentes das 10 cidades, Decápolis? Ou ele fez além do que Jesus tinha mandado? Mas Jesus designou para cada um território, para cada igreja um território. Só que para a igreja, de maneira geral, em Mateus 28, a grande comissão, Jesus disse assim, antes disso, Jesus falou assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, a autoridade territorial de Jesus é nos céus e na terra. Ele é a maior autoridade nos céus e na terra. E ele enviou a igreja, ele não enviou a igreja para o céu, ele enviou para a terra, sim. E de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos e tal. Então, a ação ministerial da igreja, por ordem de Jesus, é toda a terra. Autoridade territorial, jurisdição, a igreja tem autoridade de toda a terra, delegada por Jesus. Mas dentro da igreja, cada um tem um território designado. Eu fico pensando assim, nós estamos no Calafate. Eu oro, Senhor, o Calafate é o nosso território. A nossa igreja precisa exercer influência e autoridade territorial no nosso território. Foi Deus que deu. Eu já estou com o tempo já vencido, mas eu não posso deixar de mostrar para os irmãos algo que está em Juízes, capítulo 6, que quando nós pecamos e desobedecemos a Deus, nós perdemos a autoridade territorial que nos foi dada nesse território. Aí eu vou ler aqui, em Juízes capítulo 6, olha só. Juízes 6, verso 3. Não, vamos começar do verso 1, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Agora verso 3. Porque sucedia que semeando Israel, olha a semeadura aí, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O homem da parábola do grão de mostarda, ele semeou no seu campo. Você tem um campo, ou seja, você tem um território. O território é seu, você pode fazer o que quiser nele. Deus reconhece a autoridade que Deus deu, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. À luz do capítulo 10 de Atos, eu acredito que a nossa territorialidade espiritual, responsabilidade espiritual e autoridade espiritual para exercer são parentes, amigos e conhecidos. Cornélio chamou para sua casa parentes, amigos e conhecidos, os vizinhos mais próximos, para que eles recebessem a semente da palavra da boca de Pedro. E aí, irmãos, o reino de Deus vai crescer, essa igreja vai crescer, não é para a glória humana, mas para a glória de Deus, se cada um de nós seguirmos esses princípios do reino de Deus, comparados aqui com a semeadura do grão de mostarda. Fique em pé e vamos orar, né? Espera aí,